Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês que estão nos assistindo. E hoje, no nosso programa, nós temos uma convidada muito especial, a Renata César, ela que é fundadora da Avince. Então, Renata, é um prazer te receber aqui no nosso programa, tá? Se apresente para que as pessoas possam te conhecer mais. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, Luísa. Obrigada, TV Barueri, e vocês, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha história. Tá. Aí, a primeira pergunta que eu tenho aqui, como que veio a ideia de você criar a Avince? De onde que veio a ideia? A Avince, ela surgiu da ideia de unir o bem-estar, a performance e a atividade física. A marca ela surgiu na pandemia, no início da pandemia. Sim. E com essa questão da prática de esportes, eu comecei a desenvolver e perceber que a prática de atividade ao ar livre ela estava cada vez mais em voga, as pessoas preocupadas justamente em cuidar da saúde. Foi onde eu desenvolvi a marca, que começou com a parte de esporte, e foi onde a gente fixou. E você tem alguma formação nisso? De onde que veio essa vontade de seguir no segmento de esportes, conciliar tudo isso? Eu sou farmacêutica industrial e bioquímica, eu tenho 2 habilitações, eu trabalhei numa indústria farmacêutica por 5 anos. Então, eu vivi a indústria, trabalhei no controle de qualidade, na garantia da qualidade e na produção. Então, essa parte do medicamento e do cosmético é uma paixão minha. Eu sempre gostei muito de cosmético. E eu uni a expertise da farmácia, que é um nível de exigência muito maior. Né? Quando a gente parte para a indústria farmacêutica, a exigência dos medicamentos são muito maiores do que dos cosméticos. Então, eu aliei essa expertise máxima da indústria farmacêutica com o meu gosto pelo cosmético. Legal. E o quanto que o seu produto ele pode contribuir na vida desses esportistas? O nosso produto ele é um produto feito para qualquer praticante de atividade física. E a intenção é que ele melhore a prática do esporte. Por exemplo, às vezes você quer correr 10 quilômetros, mas você não consegue porque começa a assar. Assar entre as pernas, assar entre os braços. Eu tenho um produto que ele melhora essa performance, porque ele vai diminuir o atrito entre as pernas. Então, você entra com a sua vontade da prática da atividade física e a gente entra com a melhoria da performance para você praticar seu exercício. E também não é só isso. O nosso produto, da linha de cosmético, ele não é só para o praticante de atividade física. Nós temos, por exemplo, o pessoal plus size, que usa o creme anti-atrito, pessoal que tem uma sudorese intensa, que é a hiperidrose, usa o outro gel. Então, ele é bem democrático, o produto. E ajuda na performance para quem é esportista, mas também pode ser usado por outras pessoas, empresários que querem aumentar a performance também? Perfeito, perfeito. Nós temos o gel de massagem, que se você trabalhou o dia todo, ou uma viagem extensa, cansou a musculatura, e nós temos um gel para isso. Quando nós temos uma equipe que chama Pé na Trilha, que é um projeto que a gente incentiva, eles estavam fazendo uma trilha na neve, no Ushuaia. Levou nossa cera regeneradora justamente para hidratar os lábios. Então, assim, é para qualquer pessoa que quer melhorar o bem-estar. Não só o atleta ou praticante da atividade física. Então, os seus cosméticos e produtos, eles têm esse diferencial, né? Tem. Eu, como farmacêutica, eu sempre fui uma pessoa de um nível de exigência muito alto. As pessoas que me conhecem, elas sabem que eu sou criteriosa, que eu sou cuidadosa na minha vida pessoal mesmo. Então, eu trago isso para a minha marca. Porque é incompatível a minha vida pessoal, eu ter um nível de exigência e não conseguir aplicar isso para os nossos clientes. Então, isso é um ponto, para mim, chave. É a questão da excelência no que eu faço. Então, você trouxe isso para dentro da sua marca e hoje a Avince, ela é o que é por conta disso, né? Graças a Deus. Que legal. Aí eu tenho uma pergunta aqui. O que significa para você vencer com equilíbrio? Vencer com equilíbrio, para mim, é a pessoa que ela cumpre as responsabilidades do dia a dia com tranquilidade, onde ela sabe que ela tem que cumprir os afazeres dela do trabalho, com a família, com a saúde, e ela consegue equilibrar esses pratos, como eu falo, com a maneira suave. Então, a intenção é trazer tranquilidade para o praticante de esporte, para que ele possa fazer disso uma melhoria na qualidade de vida. Hora nenhuma é sobre exigência, é sobre tranquilidade. Então, para mim, é você viver com equilíbrio, é você equilibrar essas responsabilidades que nós adultos temos, né? Principalmente nós mulheres, né? Sim, exatamente. Então, a intenção é isso, é trazer leveza, trazer cuidado para o praticante de esporte, principalmente para a mulher, que a gente se cobra tanto, né? Hoje, nessa sociedade tão doente,
que as pessoas vivem, na performance, no corpo. Então, é para trazer um pouco de mais de leveza mesmo. Sim. E para pessoas que querem começar no esporte, os seus produtos, eles podem contribuir para isso? Muito, muito. Além da linha... De que forma isso acontece? Né? Por exemplo, quando você vai correr 10 quilômetros, você não começa correndo 10 quilômetros. Você começa caminhando. E você vai adquirindo constância naquilo ali. Com o passar do tempo, você entende que não é só você querer, você precisa de algum agente externo para poder te ajudar. Isso entra o cosmético. Entra a parte de suplementação alimentar, que nós também temos. Nós temos o ômega 3, a creatina, o pré-treino, tem um outro lançamento. Então, são agentes externos que te ajudam na sua vontade de praticar atividade física. Sim, sim. Então, é isso que a gente melhora a performance na prática da atividade física. Eu falo que o nosso pré-treino ele não tem taurina, que é aquele substância que ela dá aquela batedeira. Mas ela te anima. Eu falo, gente, o nosso produto não é Deus, não, você tem que ter sua vontade. Sim. Então, a pessoa, eu estou com vontade. Ela toma o pré-treino, ela sente mais vontade de treinar. E a minha marca, eu prezo muito pela excelência, como eu falei. Então, eu tenho que ter... A pessoa conhecer o produto, eu estou tranquila. Então, basicamente, ela traduz a sua filosofia de vida, né? Com certeza. Com certeza. Legal. E a gente sabe que toda inovação, ela surge através de uma dor, né? Então, assim, na sua família ou você mesmo sempre foi esportista? Como é que você teve essa visão? Por que esportistas? Por que você decidiu focar nesse público? Você viu uma oportunidade de forma estratégica e visionária? Ou foi realmente uma dor pessoal? Na verdade, eu não falo a palavra esportista. Costumo falar de atividade física. Perfeito. Porque eu tenho pais que já são idosos, que fazem personal e são apaixonados. Questão de saúde mesmo. Questão de saúde mesmo. Então, assim, foi a minha preocupação com o bem-estar. Todos nós vamos envelhecer. Como é que eu posso envelhecer com mais tranquilidade, tendo autonomia, eu poder descer, abaixar, pegar alguma coisa? Então, é justamente isso, é a preocupação de você ter o bem-estar e evoluir na sua vida, nas suas atividades do dia a dia, com sua família, com seus filhos. É um avô ter o prazer de pegar um netinho no colo, quando, às vezes, na verdade, ele não tem. Então, tudo que gira em torno da melhora do bem-estar e da performance é onde eu quero trabalhar. Sim, sim. Não adianta você ter uma alta performance no seu trabalho, por exemplo, e não cuidar da sua saúde, não estar todo dia, não ter longevidade, né? Perfeito. Eu falo assim que todo excesso esconde uma falta, né? Então, é exatamente isso que você me perguntou atrás, é a questão do equilíbrio. Então, sim, como é bom você acordar, fazer a sua atividade física, você poder trabalhar com tranquilidade, sentar numa cadeira, não ficar com dor no corpo ao final do dia, ter o cuidado com seus pais, com a sua família. Então, eu acho que isso é muito importante e todos nós devemos nos preocupar, né? Sim, e você fala muito sobre viver 1% a cada dia. O que é isso na prática? Quando a gente fala viver 1% a cada dia, parece uma frase simples, mas ela não é simples. Ela tem um poder assim muito grande por trás. Porque quando o que significa viver 1% a cada dia? 1% é muito pouco. Mas se você soma isso ao longo do dia, ele se transforma, ao longo do tempo, que seja do dia, ele transforma em muito. Quando você pega no intervalo aí de um ano, vamos fazer uma conta simples, 365 dias, se você for 1% a cada dia melhor, ao final do ano você já está 37 vezes melhor do que aquele início. Uau. Então, é a importância da consistência, né? Eu falo para os meus filhos, na minha casa, que muito mais importante do que a intensidade é a consistência. É você fazer aquilo ali com prazer, que não é um sacrifício. É igual a leitura de um livro. A pessoa que não está acostumada a ler, vou ler um livro no final de semana, não vai dar certo. Leia 5 páginas, 5 amanhã, 5 depois, aumente depois para 10. Então, constância e equilíbrio sempre. E automaticamente você tem como resultado viver mais, viver saudável, né? Sem tantos problemas de saúde. Com certeza. Que eu acho que isso é a meta que a gente tem que ter, porque assim, você envelhecer com saúde é maravilhoso. Você olhar para trás, poder ter netos, cuidar dos seus netos. Eu vejo isso na minha família. Meus pais são 80 a mais. E eles são super ativos. Nunca fizeram, não foram esportistas, mas eles praticavam atividade física, andava demais, andava a cavalo. Então, isso trouxe para eles uma longevidade. Isso também é uma medida preventiva, né? Você cuidar da saúde é você antecipar problemas futuros, né? Com certeza. Eu fico vendo amigos mesmo dos meus pais, aí 80 a mais, muitos estão assim, totalmente emborcados, não conseguem andar, uso de muleta. Por quê? Ficaram parados no tempo.
Às vezes trabalharam só com a cabeça, não trabalharam com o corpo. Então, isso tudo eu prezo é pela qualidade de vida, realmente. Sim. E hoje, onde as pessoas podem encontrar a Vinci? Como é que funciona o seu modelo de negócios? Nós temos um site, a gente entrega para todo o Brasil, inclusive exterior. Nós estamos espalhados em algumas academias, boxes de crossfit, temos parcerias com nutricionistas, nutrólogos. Então, assim, nós estamos em vários lugares do Brasil mesmo. Sim. E você acredita que é possível ter um corpo saudável sem se destruir por isso? Com certeza, totalmente. Você vê pessoas que não praticam atividade física, mas têm uma alimentação equilibrada. Então, eu falo assim, equilíbrio. Eu uso muito essa palavra, né? Por exemplo, na minha casa, nós não somos muito de doce. Então, quando eu tenho vontade, eu vou lá e como um tablete do chocolate lá, 70%, 80% cacau. Eu poderia comer a barra toda? Poderia. O que isso me custaria? Daqui 2 dias eu quero comer outra barra. Então, eu prezo pelo equilíbrio. Se eu me sinto saciada com um prato, para que eu vou comer 2 de prato de refeição? Eu estou tranquila ali. Mas as pessoas, às vezes, são imediatistas. Elas querem satisfazer aquela necessidade e não se preocupar com o futuro. É uma questão de decisão também, né? Decidir ter uma vida saudável para que você, no futuro, tenha bons resultados também, né? Com certeza. Exige sacrifício. Tudo na vida, né? Tudo na vida. E aí a gente começa a pensar também como as pessoas deixam de se priorizar. A gente prioriza o nosso trabalho, ter bons resultados na área profissional e o nosso corpo. Eu falo que o nosso corpo é a nossa casa, é o nosso templo. Primeira coisa, cuide do seu corpo para você poder ajudar as pessoas. Porque se você não estiver bem com você mesma, você não consegue nem ajudar. Sim. Então, na minha casa, com os meus filhos, eu tenho filhos ali pré-adolescente, adolescente, eu falo muito com eles. Praticam atividade física, alimentação equilibrada. Eu também ajudo, né, com a questão de não ter doces em casa, excesso de doce, mas eu também deixo eles viver um pouquinho, né? Sim. Porque criança, né? Eles gostam. O equilíbrio que você Exato, falou, né? Exatamente. Que legal. Bom, que tipo de mulher você quer impactar com a sua marca hoje, com a Vinci? Por incrível que pareça, quando nós começamos a marca, tinham muitas mulheres, mas os homens acabaram migrando também junto. Então, hoje, meu público é muito homem e mulher, porque eles identificam muito com a marca, identificam com o zelo que a gente tem o zelo com o consumidor final, o zelo com os nossos clientes do atacado, dos lojistas. Então, eu acabei atraindo um público também que nem era tanto foco. Entendi. Mas que acabaram se sentindo atraídos e confiantes, né, com o que a marca oferece. Você criou a marca para o público feminino e aí, ao longo do tempo... Quando a marca foi criada, nós começamos por uma linha que se chamava Linha Cuidados. Era o sabonete íntimo, um creme para os pés, para poder sentir como é que a marca seria aceita no mercado. Quando veio a pandemia, eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que praticavam esportes ao ar livre e que esbarravam o quê? Nessa questão que eu te falei, ele não tinha como melhorar a performance dele sem um agente externo, no caso do cosmético. E eu comecei a perceber que tinham produtos espalhados, uma marca tinha uma pomada, outra marca tinha um gel, mas nada junto. Foi aonde eu desenvolvi a linha, que chama Linha Sport X, que é a nossa linha de cosméticos esportivos. Que legal, nossa. E se você pudesse dizer uma única frase para todas as mulheres que se cobram demais, qual seria? Eu já estive aí no seu lugar. Eu já estive e eu estou desenvolvendo todos os dias. Primeira coisa, confie no seu instinto. Confie no seu potencial. Estude, cerque-se de pessoas que zelam por você. Confie em Deus e foque lá na frente. Uau. Não é só uma frase, né, Heloísa? É assim, uma reflexão, difícil, é uma reflexão, né? Porque nós, mulheres, costumamos nos cobrar demais com a rotina, né? E aí eu acredito que surgiu a empresa da Vinci daí, né? Da sua própria necessidade como indivíduo, né? Perfeito. Eu sou mãe de 3 filhos. Uau. Mãe de 3 filhos. Não tenho aquela cobrança exagerada com o corpo. Não tenho. Cuido dos meus pais. Meus pais são independentes, mas eu prezo muito pela minha família. Então, foi disso aí, dessa necessidade, sem autocobrança, sem aquela loucura exagerada de beleza a qualquer custo, que não se sustenta. Sim, sim. O programa anterior a gente estava falando isso, sobre a questão de micro-hábitos, o quanto que é importante. Se você quer viver 100 anos, 109 anos, você precisa se cuidar, senão é impossível. Perfeitamente. Você vê os 80 a mais, como que é a rotina deles? Alimentação saudável, atividade física. Às vezes a gente com 40, 30 não quer se exercitar. Não tem como, né? E trabalho.
Porque, Heloísa, por incrível que pareça, as pessoas têm aquele estigma que o trabalho ele é uma coisa ruim, é pejorativo, e não é. Sim. Meus pais, como eu falei, eles trabalham até hoje. Eles acordam de manhã e eles trabalham. E eu falo que eu quero trabalhar até o último dia de vida. Que legal. Porque eu acho que isso nos move. Você acordar e ter o que fazer é muito bom. Né? Você acordar e falar, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Nada. É uma questão mental também, né? De saúde mental. Exatamente. Bom, agora uma pergunta curiosa aqui minha. Você, como farmacêutica, nas suas fórmulas, tem algum dedinho seu? Todos. Eu que faço a seleção criteriosa dos meus fornecedores. Sim. Eu ainda não consegui desapegar. Sim. Eu tenho, e o pessoal que já trabalha comigo, os meus fornecedores já sabem. Eu falo, manda o laudo. Esse laudo aqui está desatualizado, essa matéria-prima não dá. Ah, e qual que é a porcentagem sua de refúgio? Que eu falo, 10%. Não, 10% eu não consigo. Então, eu que faço essa seleção criteriosa. Eu não sei até quando eu vou conseguir, mas enquanto eu tiver esse controle, eu estou tranquila. Que legal, porque aí você, por ter conhecimento técnico, né, apesar de hoje você ser empresária, contribui perfeitamente, né? Então, muitas pessoas falam, em transição de carreira, eu estou deixando a minha profissão para viver um sonho, mas, na verdade, tudo se complementa. Na sua história, acredito que tenha sido assim também. Muito, muito, porque se eu não tiver esse zelo na seleção dos meus fornecedores, meu produto ele não é bem aceito. Não adianta a pessoa comprar uma vez, porque teve uma propaganda de marketing, se ela não vai ter a recompra. Então, eu me preocupo muito com essa seleção, sou muito criteriosa, meio chatinha até, é verdade. Mas é nesse sentido, é justamente preocupante, porque se eu tenho esse zelo com os produtos que eu compro, como que eu não vou ter esse zelo com os produtos que eu vendo? Sim. É incoerente. É incoerente. E conta um pouquinho da sua linha. O que tem na sua linha? Como é que funciona? A minha linha de cosméticos... Como é que ela foi pensada? Ela foi pensada por quê? Na pandemia, eu costumo falar que eu subestimei a pandemia, porque a marca nasceu exatamente no início da pandemia. Uau. E eu lembro como se fosse hoje que eu estava na reunião de marketing, aí lockdown, eu falei, gente, que exagero, esse povo é tão escandaloso. Mas aí, enquanto ela corria os trâmites de name, de avatar, de toda aquela parte burocrática, veio a pandemia. E aí nós tivemos que parar o que estava fazendo, produzimos muito álcool líquido, porque, na época, a legislação permitiu que o pessoal dos cosméticos pudessem fornecer álcool líquido por conta do Covid. Você forneceu álcool também? Sim, muitos mil litros. Muitos. Porque, na época, eu tinha um sócio que ele era do canal de distribuição de material médico hospitalar. Sim. Então, a gente vendia 60 mil litros, 70 mil litros, 100 mil litros de álcool. E eu lembro como se fosse hoje que eu moro em condomínio. E as pessoas me procuravam, os amigos, Renata, você tem álcool aí na sua casa? E eu falava, sim. Então, foi uma espécie de que a gente pôde contribuir. Foi a maneira que a gente pôde contribuir para poder ajudar, né, nessa loucura. Engraçado, né? Para muitos a pandemia foi um desastre, né? Para o mundo inteiro. Mas, falando de negócios, teve muitos negócios que nasceram na pandemia. Sim. Pelo jeito seu também... O meu foi fruto da pandemia. Fruto da pandemia, porque eu vi ali aquele aumento do ciclismo, o aumento das corridas, o aumento da natação. O esporte ao ar livre, ele explodiu, porque as academias foram fechadas no lockdown. Então, as pessoas começaram a ter gosto até para poder ocupar a mente mesmo. A pessoa não estava trabalhando, ela saía, ia andar de bicicleta, ia correr, ia caminhar com a família. Transformou uma dificuldade em uma oportunidade. Com certeza. E eu percebi que muitas pessoas queriam, estavam com vontade de correr, de caminhar, de fazer atividade, a bike mesmo, mas elas chegavam a determinado tempo, elas não davam conta, porque eles esbarravam num problema físico mesmo. Poxa, eu quero correr 10 km, mas no 5 eu já estou assando. Então, eu tenho um produto que evita assadura. Uau. Que é o creme anti-atrito, que é o nosso carro-chefe hoje. Isso é interessante, hein? Super, super. O pessoal do Plus Size usa. Tem muita gente que tem a coxa muito grossa. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a estudar na pandemia, o público, né, que a gente queria atingir, eu ficava olhando assim, os homens correrem e eu ficava vendo, gente, por que eles correm sem camisa? Porque eu não tenho irmão para poder trocar essa ideia, né? Aí, fazer essa perguntinha básica. Aí eu comecei a entender aquilo. Você sabe por que eles correm sem camisa? Não. Porque eles assam o mamilo por causa do atrito do mamilo com a camiseta. Então, eles assam e aí eles usam o nosso produto justamente porque tem muita gente que não quer correr sem camisa. Tem uns que põem esparadrapo. Não sei se você ouviu falar, eles põem esparadrapo para evitar o atrito. Então, quem está nos assistindo é corredor vai saber muito bem o que é isso, né? Creme anti-atrito. O pessoal do ciclismo também, por causa do selim. Eu sou do agronegócio, eu vou muito para a fazenda. E eu uso o creme anti-atrito para eu andar a cavalo.
Que legal. Eu vou, Então, aí vocês têm... Começou com o álcool gel, foi crescendo a linha. Foi. Aí nós começamos com o cosmético. Quando estava no cosmético, nós super bem, eu comecei a entender que a suplementação alimentar era uma coisa muito importante, que não adianta só a gente nos ajudar de fora para dentro. A gente precisa de ajudar também de dentro para fora. Então, veio a creatina, o pré-treino. O nosso pré-treino é fantástico, é o único com cápsula gelatinosa. Ele não dá aquela sensação daquele pó ruim, sabe? Aquela sensação do pré-treino que você compra e fala, nossa, que pó ruim, não gostei desse pré-treino. Você não consegue ver, porque é uma cápsula gelatinosa que você toma e ela estoura lá no estômago. Então, você nem percebe que você tomou. Caramba. E nós temos o ômega 3 também, e agora nós temos mais 3 produtos lançamentos que já estão na fase, mas eu gosto de contar mais lá para o final mesmo. Ah, legal. Então, quem quiser saber, vai ter que seguir você no Instagram para acompanhar. E você falou que seus produtos também estão indo para fora do país. Como é que está isso? Sim, tem muitos. O mercado de cosméticos para fora, ele tem crescido cada vez mais. Muitas pessoas procuram os nossos cosméticos, sabia? Porque, na verdade, o Brasil ele é um dos campeões de uso de cosméticos. Sim. Então, assim, nós temos Apesar clientes... dos desafios internacionais. Apesar dos desafios. Que desafios, Sim. né, Heloísa? Sim, é. Mas nós vamos rompendo a barreira. Eu falo assim, aonde você tem boa vontade, tem Deus no coração, eu acho que as portas se abrem. Né? Quando eu acordo todos os dias, eu peço, Senhor, clareia meu caminho. Isso é empreender de verdade, né? Empreender não é fácil, né, Heloísa? Mas eu não sei se é porque eu vim de uma família que sempre trabalhou muito, então, para mim, o trabalho é um prazer. Que legal. É um prazer. Eu não contei, mas eu fiz direito, eu sou advogada. Que legal. Então, nesse intervalo que eu saí da indústria farmacêutica, fui ter meus filhos, eu falei, vou fazer direito. Uau. Porque direito a gente carrega para a vida, né? Fiz direito. Mas os negócios é tudo. Extremamente importante, né? Super importante. Eu fiz direito, antes de eu terminar o curso, no 8º período, eu passei na prova da OAB. Que legal. Aí eu fui convidada para trabalhar no escritório do Bradesco, lá em Goiânia. E você advogou? Advoguei. Eu era recém-formada, eu era só eu lá no escritório. E eu pensava, meu Deus, como que esse povo me deixa aqui sozinha? Sim. Mas eu não me adaptei. Por quê? Por causa da morosidade. Ah, sim. A justiça no Brasil ela é um pouco diferente. Eu sou muito agitada, sabe? Assim, eu gosto das coisas acontecerem. Eu sou executora, né? Sim. Então, aquilo ali, para mim, foi um desafio. Mas foi, assim, maravilhoso, porque eu pude criar meus filhos na faculdade, né? Eu tive meus filhos no período da faculdade. Caramba. Então, eu falo assim, que é muito Deus no coração, porque eu trabalhava na indústria e eu pensava assim, como é que eu vou? Que era em Anápolis. Eu moro em Goiânia. Sim. Então, eu acordava todos os dias, saía às 5 da manhã, eu pensava, gente, como é que eu vou ter filho desse jeito? Saindo 5 da manhã e chegando 7h30 da noite? Eu vou levar essa criança para lá? Porque lá tinha uma creche. Então, assim, eu trabalhei no Laboratório Teuto Brasileiro, um dos maiores aí da América Latina. Então, na parte do direito ou na parte de farmacêutica? De farmácia. E aí, Legal. na época, porque quando eu optei por sair da indústria, que eu já estava querendo ter filhos, foi isso que foi o divisor de águas. Eu falei, gente, já tinha 5 anos que eu estava na indústria, como é que eu vou fazer agora? Porque eu não podia esperar muito tempo para ter meus filhos. Era uma coisa que eu priorizava. E aí foi nesse intervalo, quando eu saí, eu fui fazer direito. Que legal. E hoje tudo isso ajuda no seu negócio. Super, porque eu fiz direito empresarial. Então, a minha especialidade no direito é direito empresarial, que é o que eu faço hoje. Que é o que realmente... Isso de alguma forma, motiva as pessoas, né? Muito. Que muita gente, eu não vou empreender porque eu não quero largar minha profissão e tudo mais. Sendo que, na verdade, tudo se complementa. Tudo. Hoje, você tem um olhar mais analítico na seleção dos produtos porque você conhece de produtos. Você consegue ter uma segurança jurídica nas suas relações empresariais porque você também conhece dos seus direitos e deveres, né? Sim. Então, tudo, de alguma forma, contribui na nossa vida, né? Exatamente. O importante é nunca perder a fé e sempre estar em movimento. Porque eu acho que o movimento é que faz toda a diferença, né? Essa questão, por exemplo, de estudar, eu sempre gostei muito de estudar, desde pequena. Eu estava fora, pegava um ônibus, saía do interior, porque meus pais são do interior de Goiás, então andava lá 50 quilômetros, assistia a aula, voltava. Foram tempos difíceis. Uau. Mas tempos difíceis fazem homens fortes, né? É isso aí. Bom, estamos agora caminhando para o final. Deixa suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer mais sobre a Vinci, tá? A minha rede social pessoal é renata.avinci. E a minha marca é a Vinci Pharma. Estamos no Instagram, no site, em várias redes sociais. Vai ser um prazer receber vocês lá. Bom, muito obrigada, Renata, por ter aceito o nosso convite, tá? Eu que agradeço, Luiz. Um prazer.
Estamos lá em Goiânia, mas assim que possível, pode convidar que nós viemos sim. Com certeza. Bom, pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligados para ter mais dicas valiosas e saber de mais histórias como essas. E te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.